É uma alegria para a gente, tanto para mim como para a Luciana, estar aqui com vocês hoje. E gostaríamos de expressar nossa alegria de ver a questão da mídia na escola, das novas tecnologias na escola, sendo discutida num programa como esse, né? Com muita gente jovem, muita gente bonita, muita gente bacana e muita gente produzindo comunicação, né? A gente vem da universidade com o projeto TVs, que trabalha justamente com educação para o uso crítico da mídia nas escolas, e o que a gente mais quer com todo o projeto que a gente faz, o acompanhamento que a gente tem feito com os professores, a gente vê vários professores aqui, né, que têm feito o curso conosco, e muito nos alegra vê-los aqui e vê-los produzindo comunicação na escola. O que a gente quer é que a comunicação ela seja, em primeiro lugar, acessível a todos, né? Então, a gente ter direito à comunicação não é só a gente receber comunicação. Ter direito à comunicação é ter direito a gente poder se expressar através de todas as formas de comunicação que existem. O celular, o rádio, a TV, a internet nas suas várias diversas modalidades. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está discutindo essas questões, a gente quer favorecer esse espaço, que vocês possam fazer o que vocês acabaram de mostrar aqui. E mostrar que não tem mistério, não tem segredo, não é algo difícil de fazer. É algo como qualquer processo que implica boa vontade de fazer, a gente ter a oportunidade de ter acesso, por exemplo, ter as câmeras, né? Não tem uma câmera sofisticada, tem um celular. Quase todo mundo hoje, acho que praticamente todo mundo tem um celular. E a gente pode fazer fotografia, a gente pode fazer filme, a gente pode fazer vídeos, a gente pode fazer, deixar nossas mensagens, deixar nossos desejos, nossos sonhos, nossas alegrias, nossas tristezas. Quer dizer, a gente pode expressar isso. Então, usar a comunicação como possibilidade de expressão, como forma de expressão, garantindo que vocês tenham o direito de estar aqui hoje num programa e não só estar em casa assistindo programas feitos por outras pessoas, né? O que faz desses professores serem reconhecidos como professores queridos, que estão fazendo um bom trabalho, que estão colaborando para que os alunos entendam melhor a própria matéria, né? Geografia e matemática, com temáticas tão diferentes. O que levou os estudantes a terem esse processo de reconhecimento? A gente vê que um usa tecnologia, eu diria, no campo das novas tecnologias, e o outro professor usou tecnologias tradicionais, usou a lousa, né, o pincel, quer dizer, elementos muito básicos. Então, é aquilo que a gente está dizendo, não é só a tecnologia sofisticada que vai ser a solução, que vai resolver os problemas da escola, que vai trazer uma mudança substantiva no cotidiano escolar. O que ajuda e o que sensibiliza e o que mexe com os alunos é justamente essa relação entre professor e aluno que se constitui. Então, alguns vão fazer isso através do humor, que me parece que você faz muito bem, né? De uma relação bacana, de brincadeira com os alunos, mas eu não posso ter a expectativa de que todos os professores tenham essa habilidade com humor, não é verdade? Cada professor tem o quê? A sua característica. E foi muito bacana quando você falou, assim, eu procurei ver aquilo que eu tinha, aquilo que eu poderia oferecer. E eu acho que é essa relação que tem que se constituir. O professor reconhecer os seus talentos, as suas potencialidades e construir, nesse diálogo com os alunos, a reconhecer também o potencial dos seus alunos. Né? Porque vocês todos aqui, né, estão na escola, estão todo dia na escola, vocês estão aqui para aprender, mas para aprender para a vida, para aprender as questões as mais diversas, para aprender matemática, para aprender geografia, mas para aprender questões relacionadas à cidadania, à convivência mútua. Então, por exemplo, quando o professor, e aí que usou a nova tecnologia, usou vídeo, usou a fotografia, usou o celular, etc., ele procurou, não foi só a tecnologia que sensibilizou os alunos dele, mas ele procurou falar de temáticas, de questões que fossem interessantes para os alunos. Então, ele falou de uma banda, né? E aí, o diálogo da música, ver o que os alunos gostam, né? Valorizar esse olhar, aquilo que vocês gostam de fazer, né? A gente tem um educador fabuloso, que no mundo inteiro é reconhecido, que se chama Paulo Freire, né? Ele não está mais conosco, né?
mas ele deixou a sua marca aqui. E a marca é, todos vocês aqui, vocês sabem, vocês têm potencial, vocês são pessoas ricas, e eu costumo dizer que o nosso país ainda é, um dia ele vai deixar de ser, mas ele ainda é o país dos talentos perdidos. E o que a gente está tendo aqui num projeto como esse é a oportunidade de que vocês descubram os talentos de vocês, para desenhar, para escrever, para falar, para cantar, para rir, para fazer rir. Cada um tem um talento diferente. Então, que cada um descubra esse talento e que a gente cresça nessa história de, por exemplo, a gente fica um pouquinho acanhado, né? Assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu vou dizer besteira? Gente, ninguém diz besteira, não. A gente não diz besteira quando a gente diz o que pensa, quando a gente diz o que sente. E o projeto está aí para isso, para criar essa chance, para criar esse espaço, para criar essa possibilidade de que na escola a relação professor e aluno, ela cresça. Cresça porque vocês vão estar produzindo comunicação, porque o professor também vai estar entendendo mais de comunicação. E para fazer todos esses vídeos, todos esses processos, vocês precisam pesquisar. Vocês precisam escrever um roteirinho, vocês precisam aprender a mexer com a câmera, né? Então, são processos que vocês vão o quê? Aprendendo, brincando, se divertindo, curtindo. E aí é muito importante que as escolas, que os gestores das escolas sejam abertos a que vocês todos tenham acesso, por exemplo, ao LACE, né, que é o espaço do Laboratório de Comunicação Educativa, que vocês possam usar os equipamentos nos diferentes horários, porque isso ajuda fortemente a que vocês se organizem e criem essas coisas tão bonitas que vocês trouxeram aqui, que nos permitiram, então, ver. A gente tem uma mudança muito grande no contexto hoje de ensino, no contexto das escolas, em que, por exemplo, vocês, né, vocês ao entrarem na escola, vocês já viram uma enormidade de coisas. Imaginem há 20 anos atrás, quando não tinha, 20, 30 anos atrás, quando não tinha internet, né, se você pensar 50, mais de assim, anterior aos anos 50, você não tinha televisão. Então, as pessoas chegavam na escola, né, e essa escola ia ser um primeiro momento de apresentação de um mundo mais amplo para essas crianças, né? Hoje, a criança entra na escola já tendo acesso a uma série de conhecimentos e tendo acesso, por exemplo, no caso da televisão, a uma série de informações pelo audiovisual. Isso numa relação que, às vezes, fica muito desigual com o professor. Eu tenho, por exemplo, se eu assisto um programa de biologia, né, de ciências biológicas, em que eu vejo as imagens, em que eu vejo os processos, em que eu vejo tudo isso sendo construído no processo real em que as coisas acontecem. É muito mais, digamos assim, estimulante do ponto de vista visual. Você tem, e aí o aluno chega em sala de aula, ele só tem, em alguns casos, um giz, um quadro negro, né? Há uma dificuldade, então, do professor chamar a atenção de vocês. E eu acho que é importante que vocês também percebam isso. Vocês, como estudantes, compreendam essa diferença, e os professores também. Lidar com essa nova situação. Então, muitos professores foram fundados dentro desse modelo, que era um modelo de simplesmente transmitir conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu vou passar esse conhecimento. Então, é uma ideia de uma transmissão que vai de forma unilateral. E dentro desse modelo, é um modelo que diz, eu sei. O professor se assume como quem sabe e o aluno, aquele que não sabe. Vocês sabem a origem do termo aluno? Aluno? Inclusive, é interessante que a gente problematize. É o sem luz. Aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem saber, porque se parte do pressuposto, então, que é o professor que sabe, que vai passar esse saber para o aluno. E o que a Lu trouxe aqui, né, foi justamente a desconstrução dessa ideia. Todos sabem de forma diferente, têm conhecimentos diferentes, em níveis de elaboração diferentes, né? E é esse encontro que a gente quer que se realize. E o que acontece? Se eu tenho um modelo do que eu sei que o aluno não sabe, então quando o aluno está começando a brincar, seja de massinha, seja de pintar, e mais adiante, quando ele vai assumir determinadas formas de se vestir, determinadas formas de curtir o próprio cabelo, de curtir o brinco que ele quer usar, você parte de um modelo que é o professor que diz, isso está certo, isso está errado.
tá? E ele sabe, o aluno não sabe. Então, a gente tem que trabalhar, a criatividade do aluno, ela é negada muito cedo. O aluno vai pintar e ele quer pintar, por exemplo, eu tenho um depoimento de uma aluna minha, que hoje terminou o mestrado já, né, a Luana Amorim, que ela dizia que na escola dela, ela queria pintar a flor de uma outra cor, queria pintar uma flor, por exemplo, de azul. E a professora dizia, não, tem que pintar de vermelho. Não, tem que pintar de... Até isso havia um direcionamento. Então, quando você começa, desde cedo, a ouvir, não, você tem que fazer assim, só tem um modelo, isso diminui muito a possibilidade criativa e de expressão desses alunos. Portanto, o interesse deles também. Se eu tenho que fazer só aquilo que está pré-determinado, né? Então, qual é o meu lugar nesse espaço de expressão, de diálogo, de conversa? Então, a gente vê o quanto é importante um deslocamento do professor, inclusive uma tranquilização desse professor, que ele não tem como saber de tudo. Às vezes, ele fica inseguro com as novas tecnologias, porque ele acha que, de repente, o aluno pode ter visto alguma coisa e já saber mais do que ele, né? Mas, na verdade, ninguém sabe tudo sobre coisa nenhuma. E no mundo que a gente vive, o conhecimento ele se torna muito rapidamente obsoleto, porque a gente está avançando muito. Coisas que a gente há 20 anos atrás achava que era de um jeito, hoje a gente já sabe que não é, e é muito rápido, tudo se torna muito rapidamente obsoleto. Então, é importante que a gente tenha, eu diria assim, esse cuidado mútuo, o professor com o saber do aluno e o aluno com o saber do professor. É nesse encontro que a gente vai fazer a escola de qualidade que a gente quer e a comunicação de qualidade, que é um direito de todos. A questão não é simples, usa ou não usa, proíbe, não proíbe. O que a gente tem que ver, as mídias elas têm suas potencialidades e seus riscos. Todas as mídias têm potencialidades e riscos. O que a escola tem que propiciar é a discussão e a reflexão sobre esses usos, né? A gente pensar, eu tenho um depoimento, a Luciana trouxe um, vou trazer um outro depoimento, de um professor que observou, ainda na época do Orkut, né, que não está mais tão em voga como o Facebook, mas na época do Orkut, esse professor começou a perceber que os alunos estavam muito envolvidos com a questão do Orkut e isso estava na sala de aula dificultando um pouco o trabalho dele. Ele disse, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, eu vou trazer o Orkut para a minha disciplina. Então, o que ele fez? Ele pediu para que os alunos construíssem, digamos assim, eles estavam estudando um período cafeeiro no Brasil, e eles disseram o seguinte, faça um perfil de um grande fazendeiro, produtor de café, como é que ele seria? Então, os alunos tiveram que pesquisar sobre o assunto, que refletir sobre o assunto, se divertiram construindo, criando, então, um personagem, tá? Desenvolveram esse personagem, e, a partir desse personagem, eles aprenderam história. Então, não é simples a questão de proibir ou não proibir, mas de ver essas potencialidades, de entender que, mais do que aprender a tecnologia, a gente tem que refletir na escola o que a gente faz com ela, o que a gente quer construir com essa tecnologia. Se a gente está usando o Facebook, a gente está usando para quê? A gente quer colocar o quê? Postagem de imagens, isso é uma coisa que a gente discute muito no curso. A gente tem um curso para os professores, que já se realizou, já está na 3ª edição, que é o DEC, e os professores que estão aqui, muitos deles, têm participado dessas reflexões conosco, e a gente recebe muitos relatos, né, de situações em que imagens são postadas de um colega numa situação de coisas simples, tipo o colega com o dedo no nariz, o colega numa hora em que ele deu um espirro e a cara dele ficou feia, numa hora que ele teve raiva, ou há situações mais sérias, por exemplo, estava tendo uma briga, os alunos estavam brigando, você captou essa imagem da briga e já joga na internet. Ou situações do privado, em que você tem uma relação mais íntima com o namorado, com o coleguinha da escola, e depois que esse namoro acaba, por alguma razão, esse adolescente, que também está sendo preparado para a vida, ele vai e joga essa imagem na internet. A escola, como eu disse aqui, é o espaço de reflexão e de preparação para a vida. A escola não é um espaço de preparação para conteúdos, gente. A gente aprende geografia, matemática,
biologia, o que for, para nos ajudar a viver melhor. É para isso que a gente entende esses conhecimentos, para a gente precisa desses conhecimentos. Mas se a escola oferecer todos esses conhecimentos de conteúdo e não formar vocês do ponto de vista da cidadania, do respeito ao outro, do que é que a gente quer com o nosso país, onde é que a gente quer chegar, a recuperação, que foi um outro aspecto que você trouxe importante, a tecnologia para contar nossas histórias. Eu queria que vocês pensassem assim, nos programas de TV que vocês costumam assistir. Quantas vezes vocês viram o bairro de vocês sendo apresentado? As pessoas que constroem a história do bairro de vocês sendo apresentado de uma forma positiva. Eu queria que vocês levantassem a mão. Quem viu aqui mais de uma vez, o seu bairro sendo apresentado de uma forma positiva na TV? Positiva. Pronto. Gente, isso para mim é extremamente revelador. Agora eu vou perguntar de novo. Quantas vezes vocês viram o bairro de vocês ser apresentado de uma forma negativa na TV? Levantem o braço. Diariamente, né? Então, isso é muito forte. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Não tem coisas positivas no bairro de vocês? Eu tenho certeza que tem. Isso aqui é um exemplo do que está acontecendo, tá? Então, vocês podem, na escola, estar discutindo esse lugar do resgate desse bairro, dessa história, das pessoas que fazem essa comunidade, porque povo nenhum se orgulha de si, sociedade nenhuma se orgulha de si, se ela só se vê publicamente de forma negativa. Então, a forma pior de você negar a identidade das pessoas é essa. Você projeta para o mundo uma identidade, uma cidade, um bairro que não é o bairro real que vocês vivem. E fica a cidade inteira achando que vocês vivem num bairro quando vocês vivem em outro bairro. Então, assim, quem são as lideranças comunitárias dos bairros em que vocês estão? Quem são as pessoas que são os heróis do cotidiano? Que estão ali todos os dias morrendo de trabalhar para construir um lar, para manter uma família, para construir processos, às vezes resgatar uma área que está com problemas ambientais, às vezes são situações específicas de, por exemplo, melhorar a iluminação de uma rua, os moradores que se organizam para isso. A gente viu aqui o grafite belíssimo, os desenhos super bacanas, né? Os talentos que vocês têm aqui. Quer dizer, hoje vocês têm a possibilidade de estar disponibilizando imagens do bairro, das ações positivas, da história, dos personagens, das pessoas bacanas dos bairros que vocês estão, porque aqui a gente tem vários bairros, embora a gente esteja no bairro Jardim, a gente tem vários bairros, né? A gente pode estar postando isso no Facebook. Gente, vamos participar dessa discussão, vamos criar o nosso espaço também de reconhecimento público. Nós temos um lugar que tem também suas qualidades. Então, se vocês não disserem isso, gente, ninguém vai dizer. Não vai chegar uma pessoa de fora querendo projetar uma imagem do Bom Jardim bacana, legal, né? São vocês que têm que fazer isso, são vocês que têm que trazer e reconhecer, e de cabeça erguida, tá? E reconhecendo a beleza que tem o bairro de vocês, a beleza que tem as pessoas aqui. A Luciana tocou na questão da publicidade. A publicidade traz um elemento, eu diria, muito cruel em relação a vocês, em especial vocês, adolescentes e jovens, que é projetar imagens de um perfil de pessoas, imagens que não correspondem à riqueza, eu diria assim, e a beleza dos corpos brasileiros, a beleza da diversidade de mulheres, de homens no Brasil, que são diferentes, que têm corpos diferentes, belezas diferentes, e aí você fica todo mundo querendo imitar aqueles padrões de publicidade, que na verdade tem muito de Photoshop, né? E daí no LAS também a gente aprende o Photoshop, vê como é que o Photoshop mexe, né? Você tinha uma foto e você molda essa foto todinha no Photoshop. Teve uma publicidade que se tornou clássica, que eles mexeram tanto na foto da modelo que tiraram o umbigo dela. E depois, quando foi publicada, foi que eles se deram conta que tinham tirado o umbigo da modelo. Então, é importante isso, a valorização das nossas belezas, das nossas raízes, da nossa história, da nossa cultura. Olha, gente, eu achei maravilhosos os dois vídeos, não vou negar. A primeira sensação, logo no primeiro vídeo, foi assim, como é que isso está do lado da universidade, eu não conhecia. Muito obrigada, acabei de tomar conhecimento.
um trabalho super bacana, e eu acho que é isso, são essas possibilidades que a gente tem de resgatar e valorizar aquilo que a gente tem de bom. Né? Aí, no caso, é o maracatu, né? Mas a gente tem, no segundo vídeo, já é uma estudante da própria escola, que se torna profissional da música, que vai atuar como música. Alguns vão se tornar profissionais em várias áreas, outros não. É apenas uma brincadeira, é uma forma de expressão, é uma maneira de se divertir. Cada um vai fazer o seu caminho e a sua escolha. Mas é muito importante que a gente entenda que esse é um lugar que ninguém vai exercer por vocês. Se vocês, jovens do bairro, se vocês, pessoas dos diversos bairros que estão aqui, não tomarem para si a responsabilidade de conhecer a própria história, de valorizar a própria história, de valorizar as coisas bonitas que os bairros têm, de valorizar as culturas, né, seja de culinária. Cultura, gente, quando a gente fala, engloba tudo. Engloba a culinária, engloba o artesanato, engloba as formas de se organizar, engloba as formas culturais de música, artística, de expressão cultural. Esse lugar é de vocês. E se eu podia dizer que há 20, 30 anos atrás havia muito pouca chance de vocês se exprimirem, de vocês se expressarem, hoje vocês têm um celular na mão, hoje vocês têm um laboratório de comunicação educativa dentro das escolas, nos quais vocês podem fazer todo esse trabalho bonito. E aí, assim, a nossa alegria é de ver que isso está sendo feito, né? E que pode ser feito muito mais. Isso aqui é só, eu diria assim, uma gotinha no oceano, né? Você fez uma alusão aqui à questão da gente vive hoje numa sociedade no oceano de informação, tá certo? E isso, às vezes, muitos professores e pais confundem e dizem assim, não, meu filho é muito sabido, ele é super sabido, ele sabe tudo e deixa o filho ver tudo, né? E aí a gente pensa assim, informação é uma coisa, conhecimento é outro. A capacidade de articular a informação, a capacidade de ver qual é a informação correta e qual é a informação que não é correta. Voltando, por que eu falei isso? Voltando ao exemplo dos bairros, né? A maior parte da cidade de Fortaleza vai ter como informação que o bairro de vocês é um bairro violento, que o bairro é um bairro de criminoso, que o bairro é um bairro de bandido, se aproxima daqui, inclusive, com medo, quando se aproxima, né? Mas por quê? Porque foi passada essa informação, muitas vezes num jornal, num programa policial que passa todo dia. E o que isso gera? Isso gera, gente, uma falta de reconhecimento do potencial de vocês. Então, tomem para si essa responsabilidade, esse desafio de falar das histórias bonitas que os bairros têm. E eu só, antes de passar para a Luciana, eu queria comentar, assim, de forma muito positiva, o caso que o professor trouxe aqui, que ele transformou, né, uma situação conflituosa em sala de aula, do uso do celular, em um momento de pensar esse celular em sala de aula, quando ele provocou os alunos a escreverem uma redação. Eu diria que, por exemplo, essa é uma questão muito forte nas escolas hoje. Vamos trabalhar nos laços essa discussão. Vamos pensar, vocês na escola, como é que vocês podem, digamos, fazer talvez uma espécie de construir os prós e contras de se usar o celular na escola. Seja na forma de fanzine, seja na forma de um chat no blog, seja na forma de fazer entrevistas e depois vocês editarem um documentário com as coisas boas que tem o uso da internet, com as coisas complicadas que tem o uso da internet, e vamos deixar as pessoas falarem. Vamos ver o olhar do estudante, o olhar de vocês que querem usar, vamos olhar também, ver o lado do professor, quando ele olha e ele tem que conversar com vocês sobre muitas questões e vocês estão completamente dispersos no celular. Então, vamos enfrentar essa discussão. Vamos dizer, como a Luciana diz, vamos botar o dedo na ferida. Então, a gente entende, aí eu faço as minhas considerações finais para passar para a Luciana, a gente entende que essa é uma temática nova, é um desafio, mas a melhor forma de enfrentar esse desafio é o quê? É fazer o que a gente está fazendo aqui. É discutir, é conversar. E não tem receita de bolo, gente. Não tem uma coisa, só vai dar certo se for assim. Não. A gente que vai construir esse processo juntos. Vocês com os professores de vocês, a gente com os professores de vocês,
né, e nesse processo todo de parceria com o Ensine, né, que a gente possa levar adiante toda essa discussão e que o megafone não termine aqui hoje, que o megafone vá para as escolas depois de hoje e faça uma, vamos dizer assim, uma balbúrdia positiva, tá? Obrigada.